Quinta-feira chegou. E o Começando Bem o Seu Dia também, para abençoar o seu coração, sua família, abençoar você em todas as áreas. E agora eu já falo uma coisa para vocês. Faça uma pergunta. Você é uma pessoa paciente ou é uma pessoa impaciente? O nosso tema de hoje, da nossa devocional, é paciência, a virtude dos que vencem. E Começando Bem o Seu Dia está começando hoje. Temos aí segunda a sábado, né? Pela TV Amazônia, canal 7.1, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas também nosso canal no YouTube, TV Amazônia, de segunda a sábado, a partir das 6h30 da manhã. E eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Eu vou falar logo agora na introdução. Temos várias pessoas que têm comentado, têm entrado no nosso Começando Bem o Seu Dia. A gente vai dar um lembrete, um recadinho para cada um. Vamos lembrar essas pessoas. O engenheiro mineiro é nada mais nada menos que o meu cunhado, Lavi, que está lá em Angra dos Reis. Orou por bênçãos sobre as famílias e libertação de vícios. Minha esposa amada, minha figurinista, minha produtora de modas. Eu tenho trocado as minhas roupas na gravação dos programas, porque a Fiamma tem preparado tudo. Ela destacou a igreja como lugar de cura, libertação e reflexão espiritual. Irmã Luciete Rabelo, e ainda vai ser uma das nossas patrocinadoras do programa Começando Bem o Seu Dia. Escrevam isso, em nome de Jesus. Ela disse que a palavra veio de Deus e se identificou emocionalmente com o tema. Liliane Carolina Nascimento, nada mais nada menos que a minha sobrinha, já dei até recado para ela no outro programa. Pediu para falar sobre a unidade da Igreja de São Paulo. Já falei. Você vai ver que nós já falamos e gravamos em algum momento do nosso Começando Bem o Seu Dia. Isaacs, eu acho que é o Papa David, um americano precioso, missionário. Se eu não me engano, ele é texano, não tenho certeza, acho que é texano. Glorificou a Deus por seu amor constante. E a Dora Coimbra, da Imobiliária Coimbra. Quem sabe a Imobiliária Coimbra seja uma patrocinadora do Começando Bem o Seu Dia. Eu preciso falar isso para você, Dorinha. Compartilhou que o silêncio traz paz e desejou bênçãos. Durante os programas a gente vai comentar mais ainda sobre pessoas que têm participado do nosso programa. Mas daqui a pouco, após o nosso intervalo, nós retornamos com a nossa devocional do Começando Bem o Seu Dia desta quinta-feira, em nome de Jesus. Paciência, eu volto já já. Você está procurando um lugar para se conectar com Deus e viver experiências transformadoras? Venha participar de um dos nossos cultos na Paz Church Santarém. Aos domingos às 7, 9, 17 e 19 horas, além de diversos campos e núcleos espalhados por toda a cidade. De volta com Começando Bem o Seu Dia. Hoje a devocional vai falar sobre paciência, a virtude dos que vencem. E para isso eu quero ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Só um resumo, numa versão parafraseada, que diz o seguinte: sabendo que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve agir plenamente para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem faltar em nada. Gente, já viram a borboleta? A borboleta é linda, 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 linda. Mas quem diria, claro que a gente sabe agora porque estuda, né? Quem diria que a borboleta já foi lagarta? Bichinho complicado, que às vezes tem umas chamadas de pararama. Passa a mão numa pararama para você ver só. Mas quem diria que a borboleta já foi lagarta? Então eu queria que você imaginasse um casulo ali, ele já se fixa numa árvore, né? Ela faz isso, né? Imagina ali aquele casulo imóvel, aparentemente sem vida, por fora parece que não está acontecendo nada, mas por dentro aquela lagarta está passando por uma modificação radical, por uma transformação completa. Ali as células daquela lagarta estão se reorganizando, as asas da futura borboleta já estão se formando e todo o ser daquela lagarta está sendo remodelado, transformado. O casulo é um lugar de silêncio,
de escuridão, mas também é um lugar de uma metamorfose extraordinária. E é isso que eu digo para vocês, o crescimento real muitas vezes acontece na escuridão, na reclusão, no silêncio, na introspecção, na paciência, até que o momento certo chegue para você emergir e ser notado, assim como aquela borboleta, quando o casulo se abre, estende as suas asas, sai voando e atrai a atenção de tanta gente, porque chegou a hora dela ser notada, aparecer. Não para se engrandecer e nem para soberba, né? Mas para mostrar a glória de um Deus extraordinário. Eu gosto muito de ensino, você já sabe disso. Eu gosto muito de pontuar. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar. Você está passando por uma prova? Está passando? Deixa eu te dizer uma coisa. Prova não é punição. Prova é processo. O próprio Deus, ele não permite que a dificuldade nos destrua. Mas ele permite a dificuldade, sabe para quê? Para nos forjar, para nos transformar, para trabalhar o nosso caráter, que vai acabar tendo condições, depois de completo processo, de sustentar a bênção que vai vir sobre a minha e sobre a sua vida. Você recebe isso? Segundo ensino, a perseverança que produz integridade. Por exemplo, o estudante, eu falo isso de carteirinha, né? O estudante que persiste nos estudos difíceis, às vezes vai até a noite. Falar nisso, outro dia, o irmão Vanderlei Arraes, eu fui lá na célula dele. Meu Deus, ele deu um testemunho de vida extraordinário, que eu um dia quero trazer ele aqui no programa Começando Bem o Seu Dia, para junto comigo gravar o programa e dar um testemunho do que Deus fez da vida dele. Hoje um grande e muito bem sucedido empresário, mas só Deus e ele sabem como foi o começo de tudo, como foi a transformação pela qual ele passou. E ele conta que, como estudante de medicina, para entrar na faculdade de medicina, estudou 6 meses junto com alguns amigos, varando noites, estudando demais. E foi bem sucedido porque ele não abandonou o processo. Dias difíceis para o estudante, dias difíceis para uma família, para o empresário acontecem. Mas você não tem que abandonar o processo. Você que é um trabalhador, não abandone o processo. Na primeira dificuldade que você vivencia, pela qual você passa. Saiba de uma coisa, Deus está usando essas dificuldades para construir raízes profundas. Lembra lá do bambu, né? Já falamos em outra devocional. Deus está usando isso para construir suas raízes profundas, para que você tenha alicerces inabaláveis. Terceiro ensino que eu quero deixar aqui, baseado no texto que nós vemos de Tiago, né? Que fala para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem faltar nada em vocês. Sem faltar nada, eu queria sublinhar essa passagem, esse trecho, essa expressão. Por quê? Porque a promessa de Deus é que quem passa pela prova com fé e perseverança sai do outro lado completo, não sai destruído. Então essa é a nossa palavra para hoje, para você. Paciência. Tenha paciência, porque a paciência é uma virtude da pessoa que vence. Deixa o último pensamento. A paciência é a companheira da sabedoria. Foi Santo Agostinho quem disse isso. A paciência é a companheira da sabedoria. Quero orar agora por você e também pela minha vida. Pai, em nome de Jesus, dê-nos paciência, que é uma virtude. Dê-nos paciência, Senhor Deus, que é uma recompensa. Dê-nos paciência, porque a paciência produz perseverança, Senhor Deus. Nos ajude, ó Deus, a aprender a esperar no Senhor, a esperar com paciência no Senhor, até que o Senhor se incline sobre nós e nos responda. Ó Deus, dê-nos a paciência durante o processo, sejamos nós empregados, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, chefes de família, donas de casa, estudantes, Senhor, em nome de Jesus,
que a paciência possa marcar a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Eu creio que Deus falou contigo, assim como Ele falou poderosamente comigo. Mas após o nosso intervalo, nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes ainda nesse Começando Bem o Seu Dia. Começando Bem, esse dia está terminando agora. Vocês lembram da ilustração da lagarta e da borboleta? Eu queria fazer uma aplicação final. Eu sei que hoje é quinta-feira, ainda existem muitas guerras para serem vividas até o final de semana, mas eu queria falar para você o seguinte: você percebe ou sente ou pensa que nada está crescendo, que a coisa não está acontecendo, que parece que não está dando certo? Não desanime. Suas raízes estão se formando. Você ainda está em processo de transformação. Creia nisso. O momento de Deus está chegando sobre a sua vida. O crescimento que Deus vai te dar vai ser visível, mas eu creio que vai ser um crescimento sustentável, bem alicerçado, bem formado, permanente. É isso que eu declaro sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre o momento de aplicação, os estudos pelo qual você está passando, enfim, sobre os seus negócios, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida espiritual. Eu declaro tudo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Começando bem o seu dia de quinta, está terminando agora, mas o Espírito Santo está com você trabalhando nessa área da paciência em nome de Jesus. Deus permitindo, nós retornamos amanhã, sexta-feira, com Começando Bem o Seu Dia. Seja impactado. Até lá!